entrevista a neurocientista Lúcia Viladino Braga, presidente da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. A pesquisadora está à frente de um importante estudo nacional sobre os impactos da Covid longa na vida das pessoas. Olá, doutora, tudo bom? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Prazer recebê-la. Bom, após as grandes ondas da Covid, que a gente viveu nos últimos anos, os médicos começaram a falar que a gente deveria começar a se preparar para pós-Covid, para o que viria depois dessas ondas. Essa consequência, as previsões, elas se concretizaram? Se concretizaram. É impressionante, o vírus realmente causa efeitos de longo prazo. É uma infecção sistêmica, ataca vários órgãos do organismo, pulmão, coração, tardiamente cérebro, as articulações. Então, realmente a Covid longa é preocupante, ela está aí e ela permanece, sintomas permanecem mesmo bastante tempo depois da fase aguda da Covid. Muita gente que está assistindo provavelmente está convivendo com a Covid longa e não sabe, não teve um diagnóstico. A senhora pode explicar para quem está assistindo em que caracteriza a Covid longa e quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Na nossa área, que é a neurociência, chama muita atenção problemas de memória. Muitas pessoas relatam, problemas de memória, de planejamento, de faltar a palavra. A fluência verbal não vem a palavra que eu quero. Tenho dificuldade de prestar atenção. Então, o que aconteceu com a gente, a Rede Sara, nós somos 9 hospitais de reabilitação, a gente atende a quase 2 milhões de pessoas por ano. De repente, a porta de entrada da Rede Sara, 30% as pessoas buscavam uma reabilitação da memória, do raciocínio, do planejamento. Então, isso nos chamou a atenção e a gente viu que isso era uma dúvida internacional, não tinha literatura no mundo, porque quando a gente fala de qualquer doença, tem artigos publicados, tem livros. E a Covid foi um grande desafio internacional e o Brasil saiu na frente na pesquisa. Isso foi muito positivo, os nossos artigos estão sendo muito lidos. Falando em artigo, como eu falei no início, a senhora está à frente de uma pesquisa importante aqui no Brasil sobre a Covid longa, que fala sobre como a doença impacta as pessoas 2 anos depois do diagnóstico da Covid e como o tratamento é importante para essas pessoas. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, o que a gente percebeu, inicialmente nós fizemos um primeiro estudo com 614 pessoas, mostrando as dificuldades que tinham surgido no planejamento, na atenção, na memória, no raciocínio, casos de ansiedade, depressão também. E aí buscamos criar tratamento, reabilitação neuropsicológica, grupos psicoeducativos e começamos a oferecer isso para a população. E 2 anos depois, a gente chamou o grupo de volta, as pessoas que tinham interesse de voltar, para a gente ver o quanto elas tinham melhorado e a que atribuíam a melhora. Então, a segunda fase do estudo diz respeito a essa questão. E as pessoas realmente melhoram? Tem um tratamento para a Covid ou a gente naturalmente vai melhorando? Não tem um tratamento. Tem um tratamento, a Rede Sara inclusive oferece esse tratamento público, que são os grupos psicoeducativos. Basta pedir no site Rede Sara e a gente atende todo mundo e a gente percebemos o principal resultado desse segundo estudo é que a variável mais importante para a melhora foi ter participado dos grupos de reabilitação neuropsicológica. Os grupos têm sido muito procurados por pessoas de alto nível de escolaridade, que sentem mais falta dessa coisa do raciocínio mais rápido, da memória de virem as palavras corretas, ao dar uma aula, um professor universitário, um médico. Então, a gente tem uma procura muito grande por pessoas de alto nível de escolaridade e os resultados dos grupos são fantásticos, realmente, são muito bons. E as pessoas estão relatando hoje melhoras importantíssimas na memória, em todas as atividades, inclusive no controle da ansiedade, a pessoa aprender a controlar a própria ansiedade, trabalhar a depressão. Isso tudo é muito positivo. E na prática, como que é esse tratamento? São grupos que podem ser feitos presenciais, onde nós temos hospitais na Rede Sara ou em outras instituições também brasileiras, acredito que ofereçam. E esses grupos, ou
podem ser remotos. Inclusive, uma dúvida de pesquisa que a gente tinha era se o grupo remoto funcionava menos do que o presencial, que a gente até acreditava que o presencial funcionaria mais. E foi um resultado surpreendente, porque foi o mesmo nível de melhora, os pacientes que participaram remoto ou presencial, o que permite uma expansão desse tratamento. A gente faz 4 sessões de 2 horas, uma vez por semana, coordenado por um psicólogo da nossa rede, e aí as pessoas vão discutir, um ouve o outro, e a gente ensina estratégias de como superar, estratégias de superar os problemas, e isso ajuda também a exercitar o cérebro. E a senhora falou, né, tanto presencial quanto online. Está acessível para qualquer pessoa, né? Não tem um custo na Rede Sara, por exemplo? Não, o atendimento da Rede Sara é tudo público, né? A rede é mantida com orçamento da União e basta pedir no nosso site, não temos problemas de vaga, nós criamos um sistema para acolher todo mundo que precisa, porque a gente sabe a importância do cérebro, do pensamento, do humor bom, né? De estar bem, então não poderíamos deixar de oferecer isso para a população brasileira. E a senhora que está à frente da pesquisa, né? Ao longo dos anos, vários estudos foram saindo com sugestões do que poderia estar provocando a Covid longa. Já se chegou a um consenso? Olha, a gente vê que o vírus, ele ataca diferentes sistemas e de maneiras diferentes. Então, no cérebro, o vírus ataca os astrócitos, que são células que alimentam os neurônios. Daí, o que acontece? Morrem neurônios. E aí vem essa dificuldade que as pessoas sentem. Então, com essas estratégias cognitivas, a gente vai trabalhando para criar caminhos, o que a gente chama de neuroplasticidade, caminhos alternativos, usar novas redes neuronais para chegar aos mesmos resultados. E a gente vê que isso funciona. A senhora comentou, né, que várias pessoas continuam com as consequências continuam sentindo os sintomas da Covid longa anos após a infecção. Como que isso impacta essas pessoas no cotidiano? O que eles têm relatado no estudo que está em andamento? Impacta muito a Covid longa, porque a pessoa antes tinha uma atenção muito boa, aí não consegue mais fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tem que fazer só aquela coisa. Lembravam-se de tudo, se esquecem. Começam a ler um texto, por exemplo, um jornal ou um livro, quando chega no final, o que eu estou lendo mesmo? Volta para o início. Aí lembra de ir no quarto, pegar um objeto, chega no quarto, não lembra o que foi fazer no quarto. Então, isso afeta muito. A gente percebeu, se nós recebemos muitas professoras universitárias, a gente viu que a Covid longa atacou mais os cérebros de mulheres, e nós recebemos muitas professoras universitárias com essa dificuldade. Aulas, elas tinham que dar aulas, tinham que estar atentas e, de repente, sumia. Então, isso é bastante assustador e aí impacta na qualidade de vida, impacta no cotidiano, impacta nas relações interpessoais. Então, realmente, nós precisamos cuidar dessas pessoas e ajudar que elas superem. E, assim, tem sido bonito ver, e eu acho que essa é a mágica da reabilitação, é a coisa, vamos dizer, que nos dá muito prazer, é ver as pessoas melhorando, ver as pessoas realmente melhorando. Hoje já a gente vê relatos assim, com os grupos eu aprendi que eu consigo eu mesma controlar a minha ansiedade, eu aprendi como usar estratégias, então eu sei que eu tenho que fazer um checklist todo dia do que eu tenho para fazer, eu sei que eu tenho que planejar minhas atividades, que eu tenho que guardar as coisas no mesmo lugar. Então são várias dicas que a gente vai dando nesses grupos e a pessoa vai incorporando no seu cotidiano e com isso melhora a qualidade de vida. Nesse estudo a gente viu, por exemplo, que quem mostrou, a gente aplicou o mesmo instrumento, quem teve uma melhora neuropsicológica no planejamento, na memória, na percepção espacial, na fluência verbal, a gente vê uma melhora na qualidade de vida e um desaparecimento de sintoma de ansiedade e depressão. E é muito interessante que a impressão subjetiva de cada pessoa também tem uma relação direta com esse teste. Então é muito bom saber que a gente pode sair. A Covid realmente é muito impactante, né?
é muito impactante porque é alguma coisa que chega e atropela teu cotidiano. E aquilo que era tão fácil fazer, de repente se torna tão difícil, tão complicado e meio tira o chão, né? E não são só as consequências de você enfrentar a doença, né? Ainda tem o pós. Exatamente, porque enfrentar a doença, assim, a gente tem uma gripe forte, porque assim, no início eu acho que não, né? Antes das vacinas as pessoas estavam morrendo efetivamente na fase aguda, aquilo foi muito sério. Com a vacina a gente vê o quê? Que as pessoas não têm um quadro tão grave, mas não deixam de ter a Covid, mas os quadros são mais leves. E as consequências são interessantes porque nem sempre elas, a gente mostrou isso inclusive em dados, que elas não estão relacionadas à gravidade da Covid. Então a pessoa às vezes esteve entubada num hospital e apresenta sintomas neuropsicológicos leves, outros tiveram uma gripezinha à toa e tem sequelas importantes, então não tem essa relação tão forte. Perfeito, doutora. Alguns estudos sugerem, né, fatores que podem levar a uma Covid longa. A senhora comentou que mais mulheres têm procurado o SARA, né? Algumas pessoas desenvolvem a Covid longa, outra não. Sexo, idade, questão de saúde mental, gravidade da Covid, como a senhora bem falou, tem uma influência? Vai determinar se o vírus vai levar a uma Covid longa ou não? Olha, a Covid longa ela pode acontecer em vários sistemas, como eu falei, né? Então pode ser no pulmão, pode ser no coração. A gente não sabe, em cada órgão ela tem uma característica. No cérebro, o que a gente viu, predominantemente mulheres. E o primeiro estudo que mostrou isso foi o estudo brasileiro nosso, e depois no mundo todo isso se confirmou, que atinge principalmente as mulheres. Por quê? Provavelmente por uma questão hormonal. Então, a mulher fica mais desprotegida do vírus com relação a essas regiões anteriores do cérebro, aqui a parte da frente do cérebro que cuida dessas, e a parte da memória lateral, e então ficam mais desprotegidas as mulheres. O nível de escolaridade alto protege, a idade jovem protege, e mesmo assim a gente teve pessoas jovens com escolaridade alta com dificuldades, mas são fatores que protegem. A gravidade da Covid não parece ser muito importante. Uhum. Alguns estudos já mostram que, assim como a Covid, o vírus sicilial respiratório causa uma consequência pós. Queria saber se existe alguma comprovação que outros vírus, como dengue, chikungunya, também poderia causar um quadro prolongado nos pacientes. Bom, a gente vê que no caso do Zika causa quadros prolongados no sentido de que afeta a formação cerebral da criança, né? Do feto, do bebê. Então, realmente esses vírus, a gente vê esses mosquitinhos que andam por aí, são muito perigosos e têm consequências muito graves, principalmente nos preocupa muito nas gestantes, né? Bom, doutora, então para quem está assistindo a gente, que está com algum sintoma da Covid longa, esse que a senhora comentou, o que essas pessoas, como que o SARA pode ajudar essas pessoas hoje? Nós podemos ajudar com grupos psicoeducativos de reabilitação. A pessoa pode fazer remoto a partir da sua casa, de qualquer lugar do Brasil. É gratuito, basta entrar no site da Rede SARA de Hospitais de Reabilitação. Logo quando abre o site tem reabilitação pós-Covid. Aí pergunta onde a pessoa deseja ser atendida, ela coloca Brasília, vamos supor, mesmo que ela esteja no Acre ou no Rio Grande do Sul, e aí ela vai dizer que quer fazer por telereabilitação. E oferecemos o serviço, são criados grupos e esse grupo é muito bom porque essas pessoas vão poder trocar com outras pessoas, ter orientação de profissionais de saúde sobre como se cuidar, como melhorar e vão sentir os efeitos, a repercussão na sua vida cotidiana, na sua qualidade de vida. Bom, obrigada, doutora, por ter vindo ao Metrópolis, esclarecer as nossas dúvidas. Eu agradeço, foi um prazer estar novamente aqui no Metrópolis com você. Muito obrigada, Betânia. Bom, para mais notícias de saúde, acesse metrópolis.com, se inscreva aqui no canal. Até mais!